Vitória, no Espírito Santo, alcançou o topo do índice Firjan de gestão fiscal, o IFGF, e foi apontada como a capital com a administração mais eficiente das contas públicas em 2024. A cidade capixaba foi a única entre as capitais brasileiras a atingir nota máxima em todos os critérios avaliados: autonomia, gastos com pessoal, liquidez e capacidade de investimento. Com isso, Vitória superou Salvador e São Paulo, tradicionais líderes do ranking. De acordo com a Firjan, 13 capitais atingiram o patamar de excelência no índice, enquanto outras 11 ficaram na faixa considerada boa. Apenas 2 cidades não saíram da faixa de dificuldade: Campo Grande e Cuiabá, que registrou nota 0 em liquidez. Entre as 10 capitais com o melhor desempenho estão, além de Vitória, São Paulo, Salvador, Aracaju, Belém, Manaus, Maceió, Natal, Recife e Curitiba. Cada uma se destacou em diferentes indicadores do índice, como autonomia e capacidade de investimento. O levantamento considera dados de mais de 5 mil municípios, abrangendo mais de 95% da população brasileira. Apesar da melhora geral, 36% das cidades ainda enfrentam condições fiscais difíceis ou críticas. Criado para medir a saúde financeira das prefeituras, o IFGF analisa a autonomia, gastos com pessoal, liquidez e investimentos, classificando os municípios como críticos, difíceis, bons ou excelentes. Vitória lidera o ranking, mostrando que é possível administrar bem as contas públicas com planejamento e responsabilidade. Reportagem Lívia Brás. Parto prematuro, baixa escala de Apgar, que é a avaliação dos sinais vitais no bebê nos primeiros minutos de vida, e morte neonatal são alguns dos riscos das infecções causadas por arboviroses, como a dengue, zika e chikungunya, durante a gravidez. É o que revela um estudo da Fiocruz, que analisou quase 7 milhões de nascidos vivos no Brasil entre 2015 e 2020. Além disso, essas doenças podem trazer outras consequências para os bebês. Os pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia apontam que a dengue durante a gestação está associada a alterações estruturais e funcionais no desenvolvimento do feto, chamadas de anomalias congênitas. Em relação ao vírus Zika, os efeitos adversos encontrados foram ainda mais amplos. O risco de mais formações congênitas foi mais que duplicado entre bebês de mães infectadas. Segundo o líder da pesquisa, Tiago Cerqueira Silva, os padrões de risco variam entre o vírus e o período da infecção. Ele reforça que as evidências do estudo desmistificam a ideia de que apenas a Zika é uma ameaça na gravidez, ao mostrar as consequências causadas pelas infecções de dengue e chikungunya. O pesquisador ainda pontua que o estudo apresenta os impactos das infecções por arbovírus na gestação, indicando períodos de maior vulnerabilidade em cada trimestre. Ao mostrar as janelas de maior risco para gestantes, a pesquisa permite que profissionais de saúde orientem melhor as grávidas e intensifiquem a vigilância nos períodos de maior perigo. Tiago Cerqueira Silva também destaca que, com as mudanças climáticas, o trabalho é relevante para todas as regiões, além das tropicais. Para reforçar a consistência dos resultados, os pesquisadores analisaram infecções por arbovírus ocorridas entre 6 e 24 meses antes da gravidez. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. O acompanhamento de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, após o cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil, sofre com falta de regulamentação, investimentos financeiros e recursos humanos. É o que aponta um relatório divulgado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O estudo revela ainda que no país, mais de 12 mil adolescentes cumprem essas medidas em meio fechado e mais de 117 mil em meio aberto. Segundo o estudo, apenas 12 estados, como Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, implementaram programas para jovens em conflito com a lei. Já o restante do país ou tem um projeto piloto, caso do Distrito Federal, ou está em processo de criação. O acompanhamento dos adolescentes após o cumprimento de medidas de internação ou de semiliberdade garante acesso a direitos e condições para a construção de novos projetos de vida. Busca ainda assegurar cidadania, fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de promover acesso à educação, ao trabalho, à saúde, ao esporte, à cultura e ao lazer.
No entanto, o relatório do CNJ identificou dificuldades comuns aos estados, como a concentração das ações nas capitais, além de atendimentos com equipes muito reduzidas, em geral com menos de 10 profissionais. A ausência de informações regulares sobre a atuação junto às famílias foi considerada outro ponto crítico, já que mais de 25% dos estados disseram não desenvolver atividades específicas para esse público. Além disso, os dados divulgados pelos estados apresentaram inconsistências, o que compromete a compreensão plena sobre o público atendido, os encaminhamentos realizados e os orçamentos destinados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Municípios, estados e o Distrito Federal ganharam mais tempo para usar recursos do Fundo Nacional de Saúde. Agora eles têm até o dia 31 de dezembro para realizar a transposição e a transferência dos saldos que estão parados nas contas. A medida está prevista na Lei Complementar número 217 de 2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A regra flexibiliza a aplicação do dinheiro que pode ser usado em ações de saúde, mesmo que para uma finalidade diferente da original, mas sempre dentro da própria área da saúde. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, havia em setembro mais de 12 bilhões de reais disponíveis na chamada Conta Custeio do SUS. Além disso, mais de 400 milhões seguem parados em contas antigas e sem a prorrogação, esse dinheiro ficaria indisponível. A lei, no entanto, teve veto parcial. O governo proibiu o uso dos recursos que tinham sido destinados ao combate à pandemia de Covid-19. De acordo com a justificativa, essa liberação contraria o artigo 137 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que limita o uso dessas verbas. O veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar a decisão presidencial por maioria absoluta. A proposta que deu origem à nova lei é o Projeto de Lei Complementar 58 de 2025. A expectativa é que a medida dê mais fôlego financeiro a estados e municípios para quitar saldos antigos e ampliar a execução de políticas de saúde até o fim do próximo ano. Com informações da Agência Senado, reportagem Mariana Ramos. O Ministério da Fazenda anunciou medidas de apoio a empresas exportadoras afetadas por novas tarifas dos Estados Unidos. Podem ser beneficiadas pessoas jurídicas de direito privado que tenham exportações impactadas pela ordem executiva de 30 de julho de 2025 e que tenham pelo menos 5% do faturamento bruto dependente dessas exportações no período de julho de 2024 a junho de 2025. A análise dos pedidos eletrônicos de restituição e ressarcimento de tributos, assim como a prorrogação dos prazos para pagamento de tributos federais e de parcelamentos ou transações tributárias, será feita automaticamente, sem que os contribuintes precisem apresentar qualquer solicitação. Os prazos de recolhimento de tributos serão prorrogados da seguinte forma: vencimentos de 22 a 31 de agosto passam para o último dia útil de outubro. Vencimentos de setembro vão para o último dia útil de novembro. Para a emissão do documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, com a prorrogação, o contribuinte deve consultar sua situação fiscal no portal ECAC da Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília,
Vladimir Filipim. Um plenário esvaziado e vaias marcaram o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao subir na tribuna, Netanyahu foi vaiado e diversas delegações, incluindo a brasileira, deixaram o local em protesto. Em seu discurso, o primeiro-ministro declarou que a guerra em Gaza ainda não acabou e que só sai da região quando terminar o trabalho. O premier israelense classificou Hamas como uma organização terrorista genocida que disse ser pior que o Estado Islâmico. Netanyahu exigiu que os líderes do Hamas devolvam os 48 reféns e se entreguem sob a ameaça de que, caso não façam, serão caçados. O primeiro-ministro também criticou a atuação das Nações Unidas e de seus líderes em relação às ações de Israel no conflito, citando a possibilidade de sanções e indiciamentos. Benjamin Netanyahu condenou duramente o reconhecimento do Estado palestino, alegando que representaria uma ameaça a Israel, e afirmou que não permitirá que os líderes internacionais empurrem esse Estado pela garganta abaixo de Israel. O premier elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamando-o de um aliado que enfrenta uma ameaça comum, o terrorismo, e que também luta contra o antissemitismo. Além disso, comparou as ações em Gaza ao 11 de setembro nos Estados Unidos. Netanyahu criticou a mídia pela cobertura do conflito, sugerindo que ela retrata Israel como a culpada pelo colapso na região, e negou mais uma vez a acusação de genocídio e de ser responsável por uma política de fome em Gaza. Por fim, Netanyahu exaltou as ações militares na guerra contra o Irã, além de mencionar conflitos contra Líbano, Síria, Iêmen e Iraque. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O Ministério da Previdência Social lançou um canal oficial no WhatsApp. O objetivo é ampliar a comunicação direta com os segurados e oferecer conteúdos atualizados e confiáveis sobre a Previdência Social. Os conteúdos vão tratar de prazos de serviços, mudanças na lei e orientações. Também devem trazer novidades sobre aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade. A inscrição é gratuita e pode ser feita no próprio WhatsApp. Basta acessar a página do canal e clicar em seguir. Pela aba Atualizações no menu inferior do aplicativo, é possível acompanhar todas as mensagens do canal. Segundo o Ministério, a nova ferramenta faz parte dos esforços para modernizar a comunicação com o cidadão e tornar o serviço público mais transparente, acessível e próximo do usuário. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A Advocacia Geral da União, AGU, conseguiu na Justiça Federal de Roraima a reintegração de posse da Fazenda Mundo Novo em Caracaraí, localizada sobre terras públicas do projeto de assentamento Jatobá. A área era alvo de disputa na Justiça Estadual entre a Madeireira Vale Verde e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Representando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a AGU apresentou embargos de terceiro e teve pedido liminar aceito. As terras serão destinadas a beneficiários da reforma agrária. A AGU argumentou que a decisão estadual favorável à madeireira afetava terras de domínio público. Além disso, destacou que o imóvel integra a área de reforma agrária que não pode ser ocupada ou adquirida sem autorização e processo seletivo público. A Fazenda Mundo Novo se sobrepõe a diversos lotes do assentamento Jatobá. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Foram empossados nesta sexta-feira os membros do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.
criado para gerir o Fundo Popular das Famílias Atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana há 10 anos. A cerimônia, com a presença do presidente Lula, foi realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O conselho é composto por membros de 18 ministérios, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e de representantes da sociedade civil, movimentos sociais e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. No evento, Lula destacou a importância de o fundo ser gerido pela própria comunidade. Agora não é mais a Vale que foi responsável quando permitiu que aconteceu o desastre. Agora somos nós, governo e vocês, moradores da região, que estamos tomando conta dos recursos e nós precisamos aplicá-lo da melhor forma possível, sem permitir que haja qualquer desvio ou qualquer atraso desse dinheiro. Cuidar para que o dinheiro do povo seja administrado pelo próprio povo. E que os pescadores, os trabalhadores rurais, os indígenas, os quilombolas, todas as pessoas possam dizer: eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. Este conselho vai ficar responsável por gerir os 5 bilhões de reais do Fundo Popular destinados aos projetos das comunidades atingidas e vai atuar de forma central para controlar as obrigações sociais do governo federal a partir do novo acordo do Rio Doce. Um dos conselheiros é Eider Boza, representante do movimento dos atingidos por barragens. Ao ser empossado, ele reforçou o compromisso do Conselho com a gestão do dinheiro, sobretudo para mudar na prática a vida das famílias. Nós criticamos de maneira muito forte o processo anterior, que era conduzido pelas empresas, pela Fundação Renova, que não deu certo. E agora nós temos todos juntos, a sociedade civil, os atingidos, o governo, o desafio de fazer dar certo. Essa parte em especial, o Conselho Popular, o Fundo Popular, é nossa responsabilidade. Então a gente tem que fazer os projetos chegar nas comunidades, chegar de uma maneira que o atingido consiga acessar do que é a sua realidade, fortalecer as organizações sociais, fortalecer a soberania brasileira e se preocupar não só com números, com resultados que a gente vê no papel, mas com a realidade. O novo acordo do Rio Doce está valendo desde o ano passado e é uma atualização do acordo assinado em 2016 entre o poder público e a empresa responsável pela tragédia, a Samarco e acionistas. O documento foi assinado para criar formas de reparação do meio ambiente e de indenização das pessoas, empresas e instituições públicas e privadas atingidas pela tragédia. Ainda na cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou o investimento de mais de 700 milhões de reais para a construção de 3 unidades de referência no atendimento de pessoas expostas a substâncias tóxicas e no monitoramento da qualidade da água. Quando eu vi aquele crime em 2015, uma agressão ambiental como essa pode gerar no território que a gente só vai descobrir daqui a 10, 15 anos, como por exemplo o câncer. O risco de aumento de casos de câncer num território como esse é algo que a gente só vai descobrir daqui a 10, 15 anos. Por isso a importância desses novos centros especializados. Padilha também anunciou a liberação de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a área da saúde em 48 cidades ligadas ao novo acordo do Rio Doce. Mais da metade desse valor vai ser repassado diretamente para as prefeituras desses municípios. Os valores são para a construção e reforma de unidades básicas de saúde, UPAs, CAPs, policlínicas e hospitais. Também para a criação de novas unidades odontológicas móveis e centros de referência de vigilância em saúde. Em novembro de 2015, a barragem do Fundão se rompeu no distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana, Minas Gerais. O desastre causou o derramamento de rejeitos de mineração com lama tóxica, que atingiu a bacia do Rio Doce e provocou a morte de 19 pessoas. Foi considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O Ministério de Portos e Aeroportos passou a integrar um grupo de trabalho da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para discutir e propor mudanças na regulamentação de seguros contra catástrofes climáticas. O grupo reúne representantes da União, confederações, associações e outras entidades. O Ministério vai analisar a aplicação desses grupos nos setores portuário e aeroportuário que podem ter operações afetadas por condições climáticas.
O grupo de trabalho tem prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar relatório com as conclusões das discussões. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.